Queridos amigos, companheiros da Escola de Aprendizes do Evangelho do Anjo da Noite, mais uma vez, com muita alegria, com muita honra e com muita gratidão que eu tenho a oportunidade de estar junto com vocês, trocando conhecimento dessa doutrina tão abençoada que Deus colocou em nossas vidas, agradecendo mais uma vez a Dona Ida pela sua oportunidade. E antes de iniciarmos a nossa aula, eu vou pedindo para vocês procurarem tranquilizar a sua mente, serenar seu coração e procurar se tornar receptivo aos ensinamentos que a espiritualidade está trazendo para nós. O assunto da nossa aula hoje é um assunto que nós ouvimos muito, não só dentro da doutrina espírita, que é a lei de ação e reação, mas nós também ouvimos no dia a dia, né, na ciência. Ela faz parte da ciência humana. E é por aí que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre lei de ação e reação. Religião e ciência. Isaac Newton foi um dos maiores cientistas de todos os tempos e era também um profundo estudioso da Bíblia Sagrada. Para ele, os movimentos dos planetas não podiam ter se originado de uma causa natural isolada, mas foram impostos por um agente inteligente. Newton conseguia compatibilizar a fé religiosa com um conhecimento científico. Isaac Newton foi indubitavelmente uma das maiores figuras da história científica que nós já tivemos encarnados no planeta Terra. Foi um grande matemático, exímio físico e destacado astrônomo. Ele revolucionou o conhecimento com as grandes descobertas que fez. Como o nosso curso aqui não é um curso acadêmico, nós vamos tão somente evangelizar e, para tanto, nós vamos buscar em Isaac Newton a utilização básica e dispensável que vai se proceder dentro da nossa reforma íntima, aquilo que nós podemos aprender da lei de Isaac Newton, que é aplicada na ciência, mas que também está vinculada na nossa religião, na nossa vida, no nosso dia a dia, que é a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton chama-se lei de ação e reação. E diz: lei da ação e reação, a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade, em sentido contrário. Então, nós vamos analisar isso à luz do Espiritismo, como nós podemos entender essa lei da ação e reação, uma lei científica, que é uma das leis, inclusive, que Albert Einstein aceita dentro da ciência, mas essa lei também ela é aplicada à nossa religião, principalmente porque nós acreditamos na reencarnação e acreditamos que acabamos tendo que ser responsáveis por todas as nossas ações. Então, por tudo aquilo que nós fazemos, nós temos um retorno, uma consequência. Aqui a gente tem uma ilustração, é meio engraçadinha, meio divertida, mas é para descontrair. Para toda ação praticada, existe uma reação. Então, o princípio da ação e reação, que até dentro da doutrina espírita, muitas pessoas falam que é a lei da causa e efeito.
De acordo com essa lei, né, a lei de ação e reação, ou de causa e efeito, que muitos espíritas utilizam, visto como pensamento e a vontade são forças do setor espiritual, toda vez que o homem pensa e age, liberta uma série de forças e, automaticamente, ele mesmo fica sujeito à ação dessas forças, recebendo o retorno cedo ou tarde. Então, o que aqui entra, né? De acordo com a lei de causa e efeito, ou a lei de reação e reação, vocês já estudaram na aula passada que o pensamento é uma força espiritual e a vontade é outra. A gente ouve muito falar assim, que o pensamento cria, que o pensamento transforma, que a qualidade dos nossos pensamentos vão definir as nossas ações, as nossas palavras, a nossa vida, porque o pensamento ele é energia, é uma força muito grande, e a vontade também. Com a minha vontade, com a minha determinação, eu posso mudar, eu posso melhorar. Então, pensamento e força são duas forças do setor espiritual. E toda vez que nós pensamos e nós agimos, o pensar já é uma ação. Mas se eu só pensar que eu quero o mal de uma determinada pessoa, já é uma ação. É uma força, é uma energia, é uma vibração que eu estou enviando para o outro. Se eu mando ao outro uma vibração negativa, eu estou me colocando num campo espiritual vibratório também negativo. Então, existe também o pensar com uma força muito, muito poderosa. Não é em si só agir. Mas eu pensei só, eu não fiz nada. Só o pensar já é o suficiente. Então, o pensamento e o agir, ele liberta uma série de forças e automaticamente a pessoa, ao ter um determinado pensamento e uma atitude, ele vai ficar sujeito ao que é a ação dessa força, recebendo o retorno cedo ou tarde. Bons pensamentos, eu vou ter retornos bons. Maus pensamentos, eu vou ter maus retornos. Boas atitudes vão me retornar em coisas boas, más atitudes vão me retornar em coisas más. E em alguns lugares fala do efeito bumerangue, né? O bumerangue é esse objeto do brinquedo que quando eu jogo, ele retorna a mim. E é bem isso, né? A lei do retorno, que muitas pessoas também colocam até como lei do retorno. Então, sabe aquela coisa de que tudo que sobe, desce, tudo que cai, levanta, tudo que vai, volta, tudo que planta, colhe? Pois é, chama-se lei de causa e efeito e funciona. Funciona na ciência e funciona na religião. Quando nós falamos em lei de ação e reação na ciência, nós temos uma colocação científica. Mas dentro do aspecto espiritual, nós vamos ter fatores, né, que vão envolver não só o meio material, mas nós temos a vontade e o livre-arbítrio. Esse fator próprio do espírito, encarnado ou não reencarnado, então a vontade e o livre-arbítrio são fatores do espírito encarnado ou não reencarnado, não anula o choque da lei do retorno, mas pode diminuir a ação do choque, mudando as condições respectivas da alma pela ação da vontade determinada e esclarecida, que é o que nós vamos chamar do que de reencarnações. Então, veja assim,
Dentro dessa perspectiva de que o espírito ele é dotado de vontade e de livre-arbítrio, ele pode fazer escolhas para numa próxima reencarnação ele reparar as faltas cometidas, já que o fato da pessoa desencarnar não vai anular o que ele fez em vidas passadas, e o fato dele estar encarnado não significa também que ele não tenha que reparar danos do passado. Então, através da nossa vontade e do nosso livre arbítrio, mudando, né, as nossas formas de pensamento, melhorando a nossa vontade, a nossa determinação para reparar as coisas, nós podemos diminuir a ação desse choque pela bondade divina. Mas nós não anulamos jamais, porque aquilo que nós fizermos, nós vamos pagar, né? Nós podemos ter uma diminuição na conta, porque, como diz Jesus, o perdão ele é importante, ele cobre pecados, mas ele tem que vir junto com o amor, com a caridade. E nós vemos tantos livros de romances espíritas que nos trazem exemplos de como, por exemplo, um pai que maltratou seu filho volta na outra encarnação, na mesma família, na condição de filho, e o filho passa a ser o pai, e às vezes eles têm que se reacertar, né? A se alinhar nessa reencarnação, porque é alguma coisa que veio da vida passada, ações de vida passada que nós acabamos vendo como expiações, não são provas, né? São expiações que nós trazemos para nós estarmos reparando. E muitas da nossa vida de encarnado, né? Porque muitas coisas que acontecem de retorno a nós, eles são consequência das coisas que nós fazemos também nessa encarnação. Se eu sou uma pessoa que nessa encarnação sou hostil, mal educada, grosseira com todo mundo, eu não posso me queixar que eu não sou tratada com carinho, com gentileza, com delicadeza, porque se eu saio aí dando pedrada em todo mundo, obviamente as pessoas vão acabar retornando a mim com as pedradas. Segundo essa lei, cada qual, né, vem a sentir em si próprio o que fez ao outro semelhante sentir. Se não for nessa encarnação, vai ser em outra encarnação. A base de toda a justiça divina, ela se aplica nisso. E traz também a doutrina que nós somos livres para pensar, para escolher, para agir, mas nós somos escravos do nosso pensar e do nosso agir. Porque a partir do momento que nós temos o livre-arbítrio e temos a liberdade para pensar, escolher, agir, as nossas escolhas vão definir os resultados que nós vamos colher. E nós vamos até mais longe quando o ditado diz que quem comete pecado fica escravo do pecado. Porque se eu faço uma coisa errada, eu acabo tendo que reparar essa coisa errada, porque ela fica comigo até que seja reparada. E Chico Xavier diz que a felicidade é uma construção a fazer. Olha que legal, a felicidade é uma construção a fazer. Então, através da lei de ação e reação, a gente tem a possibilidade de poder fazer a construção da felicidade, já que nós temos o livre-arbítrio, nós podemos procurar praticar
boas ações, ações caridosas em prol do nosso próximo, principalmente da nossa família, porque é dentro da nossa casa que começam as nossas primeiras colheitas. E o alicerce está em ti mesmo. Recorda, terás sempre o que deres de ti. O retorno é de lei. Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, sempre trazendo coisas maravilhosas para nós. Cada qual vem a sentir em si próprio o que fez seu semelhante sentir. A proporção que a evolução vai se processando nos espíritos, né, na medida que nós vamos reencarnando, nós vamos evoluindo. Toda reencarnação ela traz uma evolução, nenhum espírito regride. Mesmo que ele evolua pouco, há sempre alguma evolução. Então, nesse sentido, mais firme será a nossa convicção nos ensinamentos de Jesus e nós vamos apurando melhor a nossa inteligência, o nosso sentimento de compreensão e nós vamos também começando a ter um sentimento positivo pela nossa existência e aprofundando moralmente em nós os ensinamentos de Jesus. E se aplica muito a essa situação o que Jesus nos diz, que com a medida que medirdes, serei medidos. Então, da mesma maneira que eu meço o outro, eu vou ser medido. Da mesma forma que eu julgar o outro, eu serei julgado. E esse ditado também é semelhante com o que nós falamos no slide anterior, né? Quem comete um pecado fica escravo desse pecado. Entretanto, nos horizontes humanos, é necessário o conhecimento das reencarnações. As reencarnações elas são possibilidades de ascensões espirituais para nós todos. E nós devemos aproveitar essas reencarnações para nos tornarmos melhor através da reforma íntima, que é a proposta do nosso curso de aprendizes do Evangelho. E a reforma íntima, na verdade, é uma proposta para a vida de todas as pessoas, né? Se nós temos esse sentido de espiritualidade, a consciência de que devemos buscar ser melhores cada vez mais, isso nos ajuda muito. Essa lei ela é tão certa, ela é tão positiva no sentido moral quanto no sentido científico. Mas no setor moral, no sentido espiritual, ela acaba sendo uma das colunas mestras da religiosidade do futuro, já que nós temos nitidamente estampado no Espiritismo, né, que é uma das doutrinas que tem como base os ensinamentos de Jesus, a questão de que aquilo que eu faço, eu colho, que para toda ação tem uma consequência. E é difícil, né, se constatar que se o homem é verdadeiramente livre, é fácil entender que ele é livre para pensar, para agir, mas desde que ele tenha posto em ação o seu pensamento, ele já está considerado, ele já está condicionado à lei do retorno. Esse retorno que cedo ou tarde, nesta encarnação ou outra encarnação, ou até mesmo desencarnado, vai atingi-lo. E ele pode ser um retorno doce, se eu plantei coisas doces, e ele pode ser um retorno amargo se eu plantei frutos amargos. Isso tudo, gente, faz parte do quê? Da justiça natural, da justiça
divina. E nós gostamos muito de ser juízes, né? Nós nos colocamos assim sobre um olhar com o desejo de estar fazendo os nossos comentários, criticando atitudes das pessoas, julgando as ações das pessoas, e nós nos esquecemos que cada um de nós estamos em diferentes níveis evolutivos, que se hoje nós estamos um pouquinho mais evoluído que algum outro espírito em algum momento atrás, nós fomos também espíritos que passaram nessa mesma situação. O fato de nós estarmos mais evoluídos hoje não nos traz ainda como espíritos perfeitos. Somos, inclusive, bastante imperfeitos, espíritos buscando nossa evolução, haja visto que estamos num planeta de provas e expiações. Se fôssemos espíritos mais elevados, estaríamos num mundo de um caráter de mundo feliz e não de provas e expiações. Então, a justiça divina, ela cabe a Deus. E Deus é bondoso, Deus é generoso. Mesmo quando que se coloca que nós vamos ter que sentir em nós mesmos aquilo que nós fizemos o nosso semelhante sentir, Deus ainda nos dá a sua misericórdia quando Ele percebe o nosso sentimento transformado. Não vai nos livrar do retorno, mas podemos ter um retorno mais abrandado. E aí que a gente diz a cada um segundo as suas obras, né? O que significa esse a cada um as suas obras? A vida atual, ela está condicionada às vidas passadas, mas o espírito, pelo seu livre-arbítrio, evolução moral e por tantos choques de retorno recebido, pode orientar a vida futura em uma nova direção, emitindo novas forças e utilizando-se seu livre-arbítrio em direção às leis divinas. Acabamos de estar conversando sobre isso, porque nós podemos construir o nosso futuro agora, gente. O futuro é alguma coisa que começa no tempo presente. Nesse momento, nós estamos construindo o nosso futuro. Se eu percebo que eu tenho tido pensamentos, atitudes que não são boas, que não são amorosas, que não são positivas, e que então eu estou o quê? Criando um futuro que não vai ser bom, vai ser um futuro de sofrimento. Então eu posso, neste momento, através da minha reforma íntima, da minha mudança de valores morais, de tanto sofrer, né? Porque como diz a minha mãe, se não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. Começar a mudar a direção da minha vida futura. Que o meu caminho seja o mesmo, né? E no que sentido que o meu caminho seja o mesmo? Eu estou encarnado aqui, esta minha mesma vida, mas que a partir de hoje eu possa estar buscando um jeito novo de caminhar. E quando o Evangelho nos traz a palavra de que a cada um segundo as suas obras, nós vamos receber de acordo com aquilo que nós pensamos, do que nós fazemos. Então eu posso mudar sim a minha colheita agora, eu posso ter uma nova direção na minha vida futura, fazendo a minha reforma íntima. Charlie Chaplin é outro maravilhoso, um espírito assim de muita luz. Ele trazia que cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Mais uma reflexão para nós, né? Cada segundo é tempo para a gente estar mudando. Então, a nossa reforma íntima, ela tem que ser constante. Eu acho que a reforma íntima só acontece na escola dos aprendizes. Não, gente. Primeiro que a gente não precisa estar numa escola de aprendizes para fazer uma reforma íntima. Um dos objetivos fundamentais da escola dos aprendizes, né? Não é o único, é realmente a nossa reforma íntima, a nossa transformação interior.
mas cabe a todos os seres humanos serem melhor a cada dia. Procurarmos olhar naquilo que a gente pode estar melhorando, nem que for 1 milímetro, nós podemos buscar essas mudanças para melhor. É assim que a gente caminha na nossa evolução, ainda que seja uma evolução muito lenta, não tem problema que ela seja uma evolução lenta. O importante é que ela aconteça. Jesus não determina a nenhum espírito quando e em qual tempo ele tem que evoluir. Jesus dá a nós o livre-arbítrio e de acordo com o nosso despertar é que nós vamos ter a nossa evolução. Alguns despertam mais rápido, outros despertam em outro tempo. Isso aí, o tempo é algo relativo a cada pessoa. A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Que bom, quando eu planto amor, eu também colho amor. Quantas coisas boas a gente pode plantar e colher. Mas a gente também não pode ter essa propensão de fazer as coisas, um toma lá da cá, né? Eu vou ser bom porque eu quero que a minha vida seja boa. Isso não tem que ser uma coisa por obrigação. Isso tem que ser uma coisa que vem da nossa transformação moral. Ok? Então, como se vê, cada qual sempre receberá conforme o que emitiu. É jogo matemático de forças do espírito e essa lei ninguém escapará. Essa lei, ela não é para o espiritismo. Essa lei é para todos os espíritos. Ninguém vai escapar dessa lei, porque ela rege a vida do espírito. Então, todos nós, independente da religião que nós professamos, nós somos espíritos e todos nós estamos, então, dentro desta lei. E essa lei nos ensina, enquanto espíritos, que nós devemos viver dando de acordo com aquilo que nós fazemos, que será dado a cada um segundo as suas obras, medindo cada um com a sua medida com que ele mesmo mediu o seu semelhante, tornando provisoriamente ou dando livre-arbítrio que poderá modificar a situação, cada qual é escravo do seu próprio pecado. A vida universal é o terreno vivo onde planta o espírito a semente boa ou mal. Então, o espírito tem como a vida, né? A nossa vida é um terreno. E nós é que vamos plantar a semente boa ou a semente má. Lembra muito a parábola de Jesus, quando ele fala da semeadura, né? Então, somente aquele que planta a boa semente vai colher um bom fruto, porque aquele que planta uma má semente vai recolher um mau fruto. No momento atual de nossa evolução, nós não plantamos conscientemente frutos só amargos, nem frutos só doces. Da comparação desses frutos que nós plantamos, né, os bons, nosso bem e o mal, né, o bem e o mal que nós praticamos, nós vamos interagindo, nós vamos refletindo e nós vamos tirando a sabedoria de viver. E daí nós vamos aumentando progressivamente a semeadura das nossas sementes boas, que no futuro nos trarão frutos agradáveis, que nos afastarão da nossa ignorância, que nos trará pessoas mais pacíficas, menos violenta, que fará de nós uma pessoa mais sadia, porque a nossa doença começa no nosso pensamento, né? Melhorando os nossos pensamentos, nós vamos estar melhorando o que? Nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde espiritual. E assim,
com o desenvolvimento dessa semeadura, o bem vai anular o mal. Então, mais uma vez, nós vemos a sabedoria dos ensinamentos de Jesus, que são regidos por leis sábias e eternas. E é uma chamada aos nós que somos espíritas, principalmente os médiuns, devemos estar profundamente atentos para a ciência do pensamento, a fim de nós nos melhorarmos a nossa sintonia com os espíritos, porque nós, com os pensamentos que nós temos, nós vamos estar dentro de um campo vibracional. Se nós temos pensamentos de paz, de amor, de harmonia, nós vamos o quê? Estar em sintonia com espíritos elevados, com espíritos que têm a nossa mesma vibração. Então é importante que nós, enquanto médiuns, enquanto espíritas e inclusive como seres humanos, aprendamos todos nós a emitir as boas vibrações e a repelir as más vibrações que nos venham de fora. Quando vem algum pensamento, quando vem a nossa cabecinha algum pensamento que não é bom, rapidamente transforma. Pense em Jesus, pense em Maria, faz uma prece, tira isso da mente. A gente tem que estar sempre vigilante, né? Jesus traz muito a vigilância de uma grande importância. Às vezes nós nos desligamos e acabamos ficando invigilantes, e a nossa invigilância também nos traz uma colheita amarga. Por isso é importante estarmos vigiando nossos pensamentos, e quando esses pensamentos vierem, nós vamos repelir, trazendo bons pensamentos, buscando uma oração, buscando visualizar um lugar de paz, de harmonia. E dessa maneira, em sentido mais amplo, nós vamos estar realizando a determinação de Jesus de estar vigiando e orando. E veja que Jesus não fala orar e vigiar, ele fala primeiro vigiar. Nós colhemos o que plantamos. Então, aprendamos todos a emitir boas vibrações, a repelir as más que venham de fora, e estaremos no sentido mais amplo, realizando a determinação evangélica da oração e vigilância. Toda semente produz. A escolha é nossa, por isso nós temos o livre-arbítrio. Chico Xavier deixa uma mensagem que é um convite para a nossa reflexão. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Volta o que acabamos de falar sobre a questão do futuro. Não dá para a gente voltar no passado e começar tudo de novo. Dá para a gente começar desse momento que nós estamos, buscar um futuro melhor para nós. Vamos então estar refletindo no que o nosso Chico Xavier nos trouxe, para nós começarmos de hoje a mudar as nossas formas de lidar com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, construindo um futuro de luz para todos nós. E o Evangelho é o mais perfeito código moral que orienta como caminhar, como fazer, como respeitar o limite do outro, onde termina a nossa liberdade, como amar. O Evangelho é a ética do amor sem limite de tempo. É muito válido nós buscarmos o estudo do Evangelho. Quando nós tivermos alguma dúvida, abrir o Evangelho aleatoriamente, porque geralmente abrir naquilo que a gente precisa, né? Naquele momento, aquele conselho, aquela orientação, a gente abre o Evangelho e vem exatamente naquilo que parece que vai dar luz à nossa vida. E se não vier naquele momento,
nosso mentor espiritual, através de sonho, nos passa alguma mensagem, ou até mesmo uma outra pessoa encarnada no nosso dia a dia, num momento qualquer, acaba nos trazendo alguma palavra, alguma situação que nos coloca numa possibilidade de buscar um novo caminho. Mais uma vez, eu me coloco com um agradecimento. A gente diz que agradecer é a arte de trazer coisas boas. Então, eu agradeço muito, muito a vocês, porque vocês são muito importantes para mim, para minha vida. Vocês não imaginam a alegria enorme que eu sinto em estar carinhosamente preparando essas aulas, é com muito carinho, é com muito amor. Lógico que não é perfeito, lógico que tem muitas falhas, mas é feito com tanto carinho, com tanto amor, e eu sou grata a vocês, porque é uma oportunidade imensa que vocês me permitem, uma oportunidade imensa que Jesus me presenteia. Eu sou muito grato porque nós aprendemos juntos e eu desejo que todos nós sigamos na paz e na luz do Cristo. Um grande beijo no coração de vocês.